A partir desse momento, estamos iniciando a mais uma aula de História e o tema da aula de hoje é Roma e Grécia Antiga. As civilizações clássicas que compõem a Antiguidade Ocidental, ou seja, Roma e Grécia, formaram a base de nossa civilização, ou seja, as sociedades modernas da atualidade. Em muito campo, inclusive, elas se confundem e por isso se tornaram conhecidas como cultura grego-latina. Se da Grécia Antiga adotamos conceitos políticos como monarquia, tirania, democracia, hegemonia e conceitos filosóficos como antropocentrismo, idealismo e racionalismo, da Roma Antiga adotamos os conceitos de cidadania e justiça, a língua latina e suas derivações e também o cristianismo. Então, está aí a importância de estudarmos essas civilizações antigas, porque elas são a base de muitos conceitos e culturas que adotamos na atualidade. Nós dividimos esse tema em duas aulas. Essa primeira parte de hoje, nós falaremos sobre Roma Antiga e suas características, e na próxima aula, a segunda parte, nós falaremos sobre a Grécia Antiga. Sobre Roma. A cidade de Roma, situada entre colinas e em local estratégico para a comunicação, foi o berço da civilização romana. Com o tempo, os romanos iniciaram sua expansão por todo o Mediterrâneo. Aliás, eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, Mar Nosso. Sobre as origens de Roma. Por volta do segundo milênio a.C., a Península Itálica, situada no sul da Europa e avançada pelo mar Mediterrâneo, começou a ser habitada por diferentes povos. Entre esses povos estavam os latinos. Esses povos ocuparam a planície próxima ao rio Tibre, onde fundaram aldeias que eles colocaram o nome de Lácio. Aos poucos, eles foram se agrupando em volta de seu povoado mais importante. Qual era esse povoado? Roma, que se tornou uma das maiores cidades da antiguidade. A civilização romana se desenvolveu em torno do mar Mediterrâneo. Os romanos dominaram o território situado nos 3 continentes banhados por esse mar. Quais eram esses continentes? Europa, Ásia e África, constituindo assim um poderoso império. Sobre a divisão da história romana, a divisão histórica. A civilização romana, ela se estendeu desde a fundação da cidade de Roma, que ocorreu em 753 a.C., até o fim do Império Romano, que ocorreu em 476 d.C. E a história política da Roma Antiga, a gente pode dividir ela em 3 fases. Monarquia Romana, período que durou até o ano 509 a.C., quando ocorreu a expulsão dos etruscos. República Romana, que ocorreu até o ano 27 a.C., e o Império Romano, que terminou no ano de 476 depois de Cristo. Então, dessa forma, ocorre a divisão da política romana: monarquia, república e império. Tá certo? Nessa imagem, nós podemos ver o mapa do Império Romano em sua maior extensão, isso lá no século II. Nós podemos observar o quanto era grande em termos de extensão territorial esse império. Essa é uma imagem do auge do Império Romano. Sobre a sociedade romana. Os descendentes dos primeiros habitantes da Península Itálica eram os senhores das terras e ficaram conhecidos como patrícios. Populações latinas também se dirigiram para aquele sítio e foram inclusive bem recebidos pelos antigos habitantes, que precisavam de mais braços naquele local. Esses foram nomeados de clientes e poderiam se misturar às famílias mais tradicionais por meio do casamento. Por último, chegaram outro grupo não tão bem recebidos, mas que poderiam ficar para trabalhar nas terras dos patrícios, sem contudo terem terras próprias para o seu sustento. Estes ficaram conhecidos como plebeus.
Ainda existiam homens na condição de escravos, obtidos em campanhas militares dos latinos contra outras populações. Aqueles que eram capturados tornavam-se escravos em Roma. Contudo, a maior parte do trabalho na monarquia não era escravo, pois essa função era desempenhada pelos homens livres e pobres, ou seja, os plebeus. Então nós podemos fazer a divisão da sociedade romana desta forma aí: patrícios, clientes, plebeus e escravos. Tá certo? Sobre o direito romano. A legislação romana e seu sistema judiciário eram complexos. Para se ter uma ideia dessa complexidade, podemos assinalar a divisão do direito romano em 3 divisões. Havia o jus naturale, que afirmava os direitos naturais do homem que deveriam ser observados pelo Estado. Havia também o jus civile, que assinalava a existência dos direitos da cidadania, ou seja, os direitos constituídos no seio da sociedade romana, em suas variadas relações, e aí se encontrava a vida política. E por último havia o jus gentium, que correspondia ao reconhecimento das especificidades dos povos abrigados pelo Império Romano, garantindo as tradições e as comemorações que marcavam identidades no interior da unidade romana. Sem dúvida alguma, um outro ponto a se destacar: a língua romana foi uma peça importante de seu imperialismo. Povos submetidos ao Império Romano deveriam, para participar da vida política, aprender a língua romana. Assim, o latim foi elemento da chamada romanização do Império. Adiante, com as invasões bárbaras, o latim permaneceu como referência da língua sagrada, adotada inclusive pela Igreja Católica, e também misturada às línguas germânicas dos grupos invasores. O resultado foi a formação de línguas chamadas de neolatinas, faladas até hoje, como por exemplo o português, o espanhol, o francês e o italiano moderno. Sobre a literatura romana foi muito desenvolvida com a produção de textos poéticos e prosa, mas o discurso político são os mais impressionantes desse universo literário. Tito Livio, Ovídio, Virgílio, Horácio, Cícero, Sêneca e o imperador Marco Aurélio são alguns dos nomes importantes do mundo intelectual romano. História, poesia, sátiras, filosofia e política foram campos de grande produção literária. E a religião? Como era a religião lá na Roma antiga? No campo religioso, antes da adoção do monoteísmo cristão, os romanos eram politeístas e seus deuses foram tomados dos gregos, latinizando-se os nomes. Além desses deuses, havia os protetores domésticos e o culto aos ancestrais. Os romanos também se destacaram no campo da arquitetura. Na arquitetura, a influência grega também esteve presente. Entretanto, o espírito prático dos romanos destacou-se na construção de estradas, esgotos, aquedutos, estados, colunas e arco do triunfo. Então, gente, a gente destacou nessa aula algumas características importantes da chamada Roma Antiga. Inclusive, muitas dessas características foram herdadas pelas civilizações modernas da atualidade. Por hoje era isso, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tenham assimilado bem, mas caso alguém tenha alguma curiosidade ou alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível, tá ok? Mas por hoje era isso.